Oi, gente! Oi, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Muito obrigada pelas mensagens que a gente tem recebido de vocês, pelo carinho. E a gente sempre está aqui trazendo algum tema interessante, seja para mulheres, seja para homens. E hoje o nosso tema vai ser um tema bem amplo, né? E a gente aproveitou o Dr. Manuel, psiquiatra, para a gente falar sobre orientação sexual. Então, a gente tá aqui com o Dr. Manuel, agora eu falei o nome certo, né? Obrigado. E ele vai ajudar a gente a falar sobre essa parte da orientação sexual. Recentemente, a gente viu um vídeo de um ator famoso da Globo que demorou muito tempo pra se assumir publicamente que ele era homossexual. Aí, a Alessandra também teve um caso que ela comentou comigo e falou assim, poxa, a gente tem um podcast que atinge várias pessoas. Vamos orientar? Vamos falar sobre isso? Vamos falar para as mães agora que estão com filhos adolescentes, filhas adolescentes, que a gente precisa... E para as adolescentes também, né? Também, mas assim, pra gente ter um maior tipo de acolhimento. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, mais natural isso, como deve ser, mais natural será, entendeu? Então, Manuel, que é especialista em saúde mental, psiquiatra, a gente vai bater um papo aqui com a gente sobre esse tema. Pois é, eu acho que é interessante, eu gosto desse assunto, é um assunto muito relevante, porque acabou de passar aqui, a gente está gravando, acabou de passar o mês do orgulho, que muitas marcas, né, colocam um arco-íris e tudo mais, mas é um tema que dá para falar o ano inteiro, não se esgota. Usar esse termo específico, orientação, ele veio meio que como uma resposta a quem antes usava o termo opção. Então, se falava assim, opção sexual... tinha uma conotação muito de que, assim, a pessoa tá lá na casa dela, descansando, e fala, quer saber, eu vou ser bissexual, tô fazendo nada aqui, vou virar lésbica, assim, como se fosse Uma grande... opção mesmo. Vou usar uma roupa vermelha hoje, agora eu vou ser lésbica, agora eu vou ser gay. Então, trazia essa conotação, quando você fala opção. Trazer orientação vem como algo muito mais espontâneo, que emerge. Então, você tem uma orientação sexual quase que como se fosse algo intrínseco, né? Algo intrínseco que nasce naturalmente. Por isso que esse termo orientação ele é muito relevante, até de ser frisado, da gente se corrigir mesmo no dia a dia. Porque às vezes fica meio viciado na opção sexual da pessoa. Você tem que frisar quando alguém falar opção, você faz uma orientação, porque aí você já traz a conversa para esse campo de que não é uma escolha, que ninguém escolhe ser heterossexual, ninguém escolhe, você não teve um dia em que você foi lá e decidiu e falou assim, nossa, quer saber, eu vou ser heterossexual mesmo, olhei minhas opções aqui, a heterossexualidade é o que eu quero seguir. Como se fosse um cardápio, né? Eu quero seguir para minha vida, depois a gente revê mês que vem, como se você estivesse escolhendo. Isso nunca aconteceu com héteros, nunca aconteceu com outras sexualidades, não héteros. E uma coisa também que as pessoas ainda pensam, né? Que existe influência, né? Eu sou amiga de homossexuais, sou amiga de uma lésbica, sou amiga de um gay. Eu vou virar gay também. O meu filho tem amigo gay, ele vai virar gay também. Então, assim, isso não é uma influência. Eu acho que entender realmente que é uma orientação, algo intrínseco que nasce naturalmente, faz com que você... Eu não gosto da palavra aceite, né? Mas que talvez você compreenda isso. Porque a gente ainda precisa da sociedade que eles compreendam que isso é uma orientação, entendeu? Que não é por influência, que não é por uma... opção. Não é porque foi moldado por fatores externos, não é porque viu um filme, não é porque ouviu uma música, não é porque tá vendo na televisão. Se isso fosse verdade, todo mundo seria heterossexual, porque desde a década de 20, desde quando começou a televisão, quando começou a rádio, o que se tinha era a heterossexualidade aparecendo em todos os lugares. E mesmo com a heterossexualidade dominando, mesmo você tendo um pai e uma mãe heterossexual, de repente acontecia de ter um filho ou dessa criança que cresceu tendo só referências heterossexuais, ela se mostrar não heterossexual. E ela se revela, falam de sair do armário, de se assumir, mas até se assumir traz talvez esse resquício do segredo, assim, assumiu um crime, assumiu uma coisa. De uma culpa, E né? traz um sofrimento ali junto, né? Tipo, você tem que assumir os seus fantasmas, os seus esqueletos no armário. Às vezes a pessoa se revela, ela se revelou publicamente como gay, como bissexual. Então, muita gente fica meio incomodada com
esse cuidado com os termos, mas quando você para ouvir, você acaba vendo uma lógica, assim. Ninguém fica mudando os termos à toa. Ninguém vai ter esse trabalho para nada. Se alguém está propondo assim, gente, vamos parar de falar opção, vamos falar orientação, é porque tem todo um raciocínio por trás. Aí quando você para ouvir, você vê lógica, sabe? E eu acho que existe um sofrimento muito grande, principalmente ali na adolescência, né? Que a gente é muito imaturo, as nossas decisões, as nossas escolhas, elas têm um peso muito grande ali. E na adolescência, por essa imaturidade, de todo mundo, né? De muito bullying, de muita gracinha, de diversas questões ali da adolescência. Eu acho que em relação à orientação sexual, isso causa um sofrimento gigantesco, porque você não sabe nem lidar com isso, você não sabe como falar isso para as pessoas, e existe um julgamento gigantesco, como se o que você estivesse fazendo fosse uma aberração, um absurdo. E a gente vê quantos homossexuais, eles têm muito problemas em ansiedade, depressão. Insônia. Quantas vezes a gente não vê suicídio nessa população. E quando a gente vê casos assim, gera uma comoção de todo mundo. Então, assim, por que a gente realmente não luta contra isso? Então, a gente precisa ver mais acolhimento. Então, acho que hoje os pais precisam entender mais sobre educação sexual, de tudo. Tanto em relação aos filhos homossexuais, quanto a meninas e meninos. Porque a gente cria meninos diferentes de meninas, tá? Então, a gente cria meninas para serem virgens santas, imaculadas, e meninos para pegar todas as meninas. E aí a gente vê absurdos como a gente vê hoje em dia, entendeu? Então, a gente precisa botar pais e mães na realidade dos fatos hoje em dia, né? E falar sobre isso e ter um pai que entende isso acaba trazendo um alívio em vários pontos. Aquela criança, aquele adolescente que está crescendo, ele percebe que a orientação sexual dele é diferente da maioria, ou seja, não é hétero. Ele, às vezes, vai passar por um tempo até conseguir dar nome para aquilo que ele é. Sim. Então, ele vai passar num dilema. O que eu sou? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu tenho esse sentimento? Como que chama isso? Como que é quando a pessoa sente isso? Às vezes ele não tem nem referência, porque realmente, às vezes ele, dentro da casa dele, não tem essas referências de homossexualidade para ele poder entender o que é. Dentro da televisão ele pode não ter, ele não vai saber nem dar nome, mas vai ficar com aquele incômodo, com aquele peso ali durante um tempo, até ele conseguir descobrir o que é. E às vezes, quando descobre o que é, ainda vem com uma carga de culpa, de pecado, de coisa errada. E aí que o próprio criar uma identidade é muito forte. O criar uma identidade é muito forte. Quando a gente fala de conflitos entre gerações, e quase tudo, tá? Que toda vez que falar de conflito de geração, eu gosto de ter um raciocínio que é um escritor muito bom, que é o Andrew Solomon, que ele coloca a identidade vertical e a identidade horizontal. Então, a identidade vertical é aquela que vem da família. Sua família é da igreja católica, sua família vem toda do interior de Mato Grosso, é uma família que tem uma história. Aquela identidade que vem ali do seu tronco familiar. E, de repente, você tem uma pessoa que nasce e ela vai desenvolver uma identidade horizontal, diferente da... que não tem nada a ver com aquele povo antigo de 50 anos atrás, que tem a ver, e é horizontal, com quem está aqui nesse mesmo momento de vida. Então, esse adolescente vai ser um roqueiro, ele vai ser um jogador de RPG, ele vai ser talvez homossexual, ele vai ter uma identidade diferente que provavelmente nem existia naqueles padrões verticais e antigos. E isso é que vai chocar. Sim. É esse conflito entre o contemporâneo do adolescente, o contemporâneo do filho, e o que essa família traz de ancestralidade e identidade deles. Então, quando a gente fala de questões identitárias, sejam no cunho racial, sexual, ou o que seja, elas estão assimilando, dando nome, fortalecendo essas identidades horizontais, essas identidades contemporâneas que você cria no contato com as pessoas que você convive, não com quem já fez parte da sua família lá no passado. E assim, acho que é uma grande dúvida dos pais, assim, quando falar sobre esse assunto com seus filhos, né? Esperar o filho vir falar,
não, você procurar seu filho e conversar sobre isso, né? Eu acho que isso é uma questão, assim, que parece que tá ali todo mundo pisando em ovos, tá todo mundo ali. E aí, às vezes, a gente vê muito assim, eu sou homossexual, eu tenho certeza que meus pais sabem, mas eles não tocam no assunto. E a gente não fala sobre isso. E fica todo mundo sem falar, mas todo mundo sabe, desconfia, enfim. Mas ninguém quer conversar sobre o assunto. Então, assim, eu acho que essa questão do momento de falar, de como falar, parece que isso é muito sofrido, sabe? É porque Pra é essa muita família. culpa, né? A pessoa normalmente que se vê assim, ele tá com muita culpa. E porque foi desenhado essa... Um estereótipo pra ele ser. Não, até esse roteiro de Sim. tipo, todo mundo já subentende que você é hétero, desde sempre, então você não precisava falar. Sim. Aí já criou aquela expectativa que a Matheusa colocou, né? A menina vai ser uma noiva, vai entrar cantando Ave Maria lá dentro da igreja, o menino vai ser um pegador geral. Então, os pais inventaram essa ideia, jogaram nos filhos deles sem ninguém perguntar, eles inventaram e projetaram isso. E aí, de repente, você tem uma outra coisa, você tem uma novidade que vai subverter toda a sua projeção. Então, o pai entra verdadeiramente num luto. O pai passa por, assim, aquela ideia que ele inventou na cabeça dele da filha entrando de Maria, cantando Ave Maria, não sei o que. Não era. Ele tem meio que... Ele fica realmente... Os pais ficam enlutados, até pelo neto que ele achou um dia que ia ter, que ele já ficava imaginando, mas tudo isso foi uma projeção dentro da cabeça dele, que ele tem que trabalhar com isso dentro dele. E aí espera-se desse filho realmente um momento. Ele tem que chegar, reunir a família e fazer uma revelação, assim... Tem que ter todo esse clima pesado, esse clima tenso de saia do armário e conte tudo isso que está acontecendo. Não pode acontecer de forma um pouco mais natural. Só que quem quebra essa naturalidade são os próprios pais que criam essa projeção exacerbada do futuro dos filhos, Essa expectativa, né? que eles acham que vão saber. Eles acham que vão saber a profissão do filho, eles acham que vão saber a religião do filho, porque eles estão projetando a identidade vertical deles, mas o filho recebeu um roteiro na hora que ele nasceu de como que ele tinha que ser, né? E provavelmente se ele seguisse, ele ia ser bem feliz. É muito difícil viver pela expectativa das outras pessoas, né? Héteros, homossexuais, é difícil demais você viver. Eu vejo, assim, atendendo mulheres, como que é difícil para elas viverem naquela perspectiva ali que criaram para ela. E hoje as pessoas não são, elas têm pensamentos, elas têm vontades. né? Quem criou a expectativa também tem que ser responsável pela situação. Você não pode jogar tudo nas costas daquele adolescente, daquela pessoa que está em conflito. Eu vi uma vez no Instagram falando assim, pais emocionalmente estáveis vão ter filhos emocionalmente estáveis, né? A gente já lida melhor com isso, assim, grávidas que procuram um pré-natal psicológico, que depois procuram a psicóloga, porque deve ser difícil demais ter um bebê, porque ao mesmo tempo que você quer botar num casulo pra proteger, você tem que largar pro mundo, né? Então, acho que pais precisam estudar sobre como criar seus filhos, lidar com as questões de cada idade do filho ali. Porque, mas há 20 anos atrás, meu pai não fazia isso e dava tudo certo. Uai, mas será que deu mesmo? A gente tem que questionar isso. Nós somos a soma dos nossos traumas e dos traumas dos nossos pais, né? Então é bom que eles tentem resolver os deles. E como que eles jogam de expectativa pra gente desde a infância, isso reflete nessa questão da culpa. Você fica né? com uma miniaturinha do seu pai e da sua mãe dentro da sua cabeça, te dando opinião ali o tempo inteiro. E aí você faz, cara, eu não consegui, não vou conseguir. Então, isso vai gerando frustrações, né? Eu tive um caso, até falei com a Matheusa pra gente fazer esse podcast, de uma paciente minha que chegou e falou, doutora, meu filho, igual você falou, revelou que é homossexual, né? Meu marido não quer nem saber do assunto, né? Falou que a culpa é minha, né? Então, eles jogam muito isso pra mãe, né? A culpa é minha, não quer saber, não quer ouvir falar. E eu vim aqui pra falar se existe alguma coisa que dá pra fazer pra curar isso dele. Nossa. Né? Nossa, sabe quando você se arrepia inteira, assim? Você fala, curar? Que, tipo, minha vontade era falar, tem que curar você, né? E seu marido. Porque, assim, na verdade, o que vocês precisam de terapia, vocês precisam de ajuda, vocês precisam entender que não foi uma escolha, né? Ele não é homossexual por opção.
Ele se sente, ele tem atração e isso tá tudo bem. Ele não vai deixar de ser seu filho, ele não vai deixar de ser a pessoa maravilhosa que você sempre achou que ele fosse, né? Eu nunca tive amigos muito próximos homossexuais, né? Então, e a Matheusa já. E aí, quando a gente começou a ter mais amizade, conviver juntos, a gente começou a conviver com amigos, assim. E, cara, aí você enxerga a homossexualidade de uma forma tão diferente. Porque você sabe que são pessoas iguais a você, muito, às vezes, até mais maravilhosas que você. Então, são pessoas que têm sentimento, que, enfim, que é um absurdo ter preconceito, né? Pois é. E grande parte do desconforto que os pais têm, eles colocam muito assim, por mim tudo bem, mas eu tenho muito medo do que ele vai sofrer lá fora, Sim. como que vai ser Eu a acho vida que a questão do dele. pai é essa, né? E da mãe é proteção, né? É cuidar. Uma parte, né? Uma parte eu acho que é acho que isso, sim. e eu acho que isso às vezes até é mais fácil do próprio pai e da própria mãe digerir pra ele, Sim. sabe? É muito duro você assumir em voz alta que você talvez tenha um preconceito, sabe? Sim. Eu tenho um preconceito. Isso é muito complicado, não é só pra mãe e pai, pra qualquer pessoa, e é muito difícil pra gente se colocar e se enxergar dessa forma. Então você interpreta de uma forma mais racional, você coloca de uma forma mais lógica, que dá de entender, certo? Você tá com medo pelo seu filho, sofreu uma violência lá fora, sofreu discriminação, beleza. Só que a mensagem que tem que ficar para todo pai, toda mãe e qualquer familiar, se aplica para qualquer coisa, é que se esse filho, se essa filha tiver a certeza, tiver a confiança de que existe alguém que ama incondicionalmente, de que existe uma segurança dentro de casa, seu filho, sua filha está disposto a encarar tudo. Não interessa o que o mundo vai mandar. Porque podia ser outra condição. Sim. Podia ser outro problema, além de homofobia, que ele ia enfrentar. Ele podia enfrentar racismo, ele podia enfrentar outras formas de discriminação. Isso sempre vai acontecer. Ele podia ter opiniões políticas diferentes e sofrer por causa disso. Ele podia ter um monte de coisa. Sempre Podia vai. ser só mulher, né? Podia ser só uma mulher que vai sofrer machismo. E você tem que ter aquele local seguro, que é a sua casa, em que ali não interessa, sabe? O mundo pode estar com tochas e perseguindo, que em casa tá tudo bem. Se tiver essa segurança, você pode saber que sua casa vira uma fortaleza, que você não precisa de mais, Nossa, que lindo. né? Legal, né? Muito legal. Uhum. Tô até emocionada aqui. Espero que muita gente escute. Ajuda a gente que a bom. divulgar esse episódio. E eu acho que para as pessoas também, né, que têm uma orientação diferente do que os seus pais esperavam que você tivesse, né? Acho que é legal você deixar um recado para eles também. Eu entendo que, assim, você tem que buscar, e é possível que haja um conflito entre você e quem tá fora, entre você e sua família, entre você até e seus amigos mesmo que você escolheu. Mas o que você tem que buscar é um local de conforto dentro de você mesmo, certo? Então, a gente quer uma casa que seja uma fortaleza, uma casa que acolha. Só que, às vezes, sua casa não vai ser isso. E aí, você vai ter que buscar esse local de paz, esse local de calma dentro de você mesmo, dentro da sua própria cabeça. E você consegue isso hoje em dia. Você consegue com leitura, você consegue através de comunidades online. Então, hoje não existe nenhuma identidade de nenhuma forma, seja de gosto musical a alguma questão sexual, que você não consiga encontrar outras pessoas parecidas. E você encontrando outras pessoas parecidas, você vai perceber que você não é um ET, que você não é um alienígena e que você não está sozinho. E a melhor coisa sobre crescer, sobre ser adolescente, é que a gente cresce e a gente fica adulto. É uma delícia. A gente fica maduro, né? É uma delícia ser adulto e deixar de ser adolescente. Então, assim, não interessa quão grande seja o problema. Ele pode parecer gigantesco mesmo. Depois que você cresce, ele fica menor. Depois que você amadurece, ele fica menor. Foi muito bom isso. Eu me identifico tanto, a Matheusa de 30 com a Matheusa de 20. Tipo assim, nossa, é tão mais legal agora. É tão mais legal agora. Então, assim, não importa o perrengue interno, emocional ou externo mesmo que esteja passando, a tendência é que as coisas melhorem. Então, tá ruim agora, tá rolando até bullying na escola, não importa. Uma hora a escola acaba, o bullying acaba e você vai conseguir se encontrar. A maior parte das pessoas que fazem bullying, quando cresce, não dá certo. Não, essa galera A pessoa que sofreu tá bullying, a pessoa que vai... Pois é. E eu acho que é por aí, sabe? É um assunto que toca muita coisa, mas toca, sobretudo,
essa relação transgeracional, pais e filhos, e isso vai ser sempre uma questão pra gente. A gente vai, daqui a 10 anos vai estar se falando sobre isso, daqui a 20 vai estar falando sobre isso de novo, porque cada vez vai ser mais diferente. Nós vamos ser os pais, né? A gente vai ser o pai, a gente né? vai Eu vou passar fazer por isso, terapia. né? A gente vai ser o pai, tem que se cuidar. E é engraçado que, às vezes, também, não só com homossexualidade, mas, às vezes, essa relação da a menina que começa a ter relação sexual, que os pais fingem que não tem, né? Tipo assim, não quero saber se minha filha tem relação, ela parece grávida, né? Então, assim, sempre orientação, educação, trazer seu filho pra perto, conversar, mostrar que você tá ali, sem ser proibitivo, né? Mas sim educativo, eu acho que é o melhor. E aí, às vezes, me entristece muito, assim, a politização das coisas, sabe? Das escolas, de não poder, às vezes, falar de sexo, de não poder... Então, assim, a gente precisa da educação sexual, a gente precisa da orientação, a gente precisa... E isso começa dentro de casa, né? É um ato de coragem você encarar a realidade. Quando Sim. você finge que um assunto não existe, você tá negando, você tá Sim. tipo uma E aí você vai negar avestruz até enfiando quando, né? a cabeça dentro da terra, sabe? Aceita, é real, tá acontecendo. Você fechar o olho, não tem mágica. Então encara. É difícil, mas é o que tem pra fazer, né? Ai, mas é isso, adorei. Adorei, foi o episódio mais lindinho. Manuel, Gostei obrigada muito pela de sua participar. presença. Você gostou do menstruar, gozar e parir? Eu adorei. Eu ficava ouvindo, mas eu nunca tinha participado de podcast. Tá Adorei. vendo? Agora ele vai virar um podcaster. Vocês podem Você me pode fazer um chamar. podcaster de saúde mental. Mas eu acho Pois que seria é, legal, né? né? Eu adoro um que chama Acenda Sua Luz. É muito legal, só que é de uma psicóloga. Eu aprendo várias coisas. Legal. Tem um de pedir desculpa lá que é sensacional, sério mesmo. Saúde mental é muito bom, né? Que bom. Mas então é isso. Quem não segue o Manuel ainda, fala seu arrobinha pra eles. dr.manuelvicente no Instagram. Sigam eles pra mais dicas de saúde mental. Isso daí, gente. Tchau, tchau e até o próximo episódio.